Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou o Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando ao nosso canal, né? Hoje é uma sexta-feira, dia 26 de junho de 2026, né? Hoje de manhã o Trump explicitou completamente a guerra contra os comunistas, né? Eu abri os nossos grupos do Telegram replicando o que ele escreveu lá na rede dele, né, o Truth Social. E a gente vai fazer um comentário sobre isso hoje, uma análise sobre esse texto do Trump, né? Essa guerra dele contra os comunistas já é de longa data, não é agora. Mas assim, eu quero falar duas coisas antes, né? Antes de eu ler o texto do Trump, explicar essa guerra dele contra os comunistas. Os comunistas estão se borrando de medo, né? Foi o pior cara, né, que poderia chegar ao poder nos Estados Unidos contra os comunistas. Ele é até pior do que o Ronald Reagan, né? Mais agressivo contra os comunistas do que o Ronald Reagan. Mas antes de eu falar sobre o Trump, eu quero falar duas coisas. Primeiro, novamente, por favor, ajudem esse canal. A gente está no final do mês. E, infelizmente, né, eu não sei porquê, as pessoas cansaram um pouco desse assunto. Não é um assunto fácil, né? Não é entretenimento falar de geopolítica, então cansa as pessoas, né? A gente tem perdido alguns ouvintes diários. Eu julgo que é por causa do desgaste que todo esse assunto gera com as pessoas, né? Mas eu ainda acho que estar sabendo das coisas, acompanhar, é pior do que ficar no vácuo, né? Eu ainda acho. Tem gente que fala assim, eu recebo e-mails de pessoas que falam assim, quando eu era ignorante eu era mais feliz. Não, é uma opção, né? Eu acho que ele pode até estar certo, quem é ignorante é mais feliz, está aí vendo futebol, né, curtindo a Copa, vendo a novela, no churrasquinho, na cerveja, é mais feliz. Mas e o impacto na vida? E na vida dos seus filhos, dos seus netos, né? Tudo é uma questão de colocar na balança e ver o que é interessante para você. Então, por isso, obviamente, a gente perdendo alguns ouvintes, a situação fica difícil para o canal. Então, eu tenho que vir aqui mais vezes, né, de maneira constante, pedir às pessoas que colaborem com o nosso trabalho. Tá bom? Eu sei que tem muita gente que ainda não colabora com o nosso trabalho, porque eu vejo o volume de depósitos que acontece lá, na conta, né, e a quantidade de pessoas que nos ouvem aí diariamente, né? Então, por favor, estou chamando, é uma chamada ao bom senso e à consciência novamente. Essa é a primeira coisa que eu ia falar. A segunda coisa que eu iria falar é porque me mandaram e-mails, né? Muita gente mandando vídeo da Michele Bolsonaro, que a Michele Bolsonaro abriu guerra contra o Flávio Bolsonaro, que ela é uma traidora. Assim, né? Eu já expliquei como as coisas funcionam centenas de vezes no canal, né? Que nem sempre a guerra é aberta, às vezes ela é implícita, ela é velada, ela é escondida.
Gente, é óbvio que a Michele Bolsonaro quer que o Flávio vença a parada. Só que ela está numa guerra pessoal contra o próprio ministro Alexandre de Moraes, porque essa semana ele estava querendo devolver o Bolsonaro para Papuda, tirar a prisão domiciliar dele. Então esse vídeo que ela fez é um movimento de falsa bandeira criticando o Flávio, né? É um sinal, digamos assim, né? Um falso sinal para o Moraes não devolver o Bolsonaro para cadeia, para prisão normal, para Papuda. Ela quer que o Bolsonaro continue lá na prisão domiciliar, aos cuidados dela, junto com os filhos, né, que vão visitar eventualmente, junto com a família. Então é óbvio que isso aí é uma guerra, é um evento de falsa bandeira. Mas como as pessoas adoram uma novelinha, né, é do caráter do povo brasileiro isso aí. Vê que eu estou falando extremamente pouco disso lá nos nossos grupos do Telegram, porque é irrelevante. Mesmo ela abrindo guerra, essa guerra falsa aí contra o Flávio, não vai tirar votos do Flávio, ela sacrifica a imagem dela, né? O povo que desconhece o Sun Tzu, que desconhece a arte da guerra, vai ficar criticando a Michele. Mas, no fundo, para ela o que importa é o bem-estar do marido dela, do Jair, né? Do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, tudo isso é um movimento de falsa bandeira. Eu estou explicando aqui, eu não vou fazer um vídeo, né? Eu recebi 1 milhão de e-mails de pessoas, faz um vídeo só sobre isso. Não cabe fazer um vídeo só sobre isso, uma análise só sobre isso, mas eu estou explicando como as coisas funcionam no mundo real, né? É até uma questão ruim, né? Abrir a estratégia da Michele aqui explicitamente, mas para mim o que ela está fazendo é isso. Ela está pensando no Jair, o povo já vai votar no Flávio, independente de qualquer coisa, porque a rejeição ao Lula é gigantesca. Então ela abrindo uma falsa guerra aí, um evento de falsa bandeira contra o Flávio, ela se preserva, né, para conseguir que o Jair fique numa condição muito melhor. Essa é a minha opinião aqui como analista, como observador, né, intrínseco de todas essas coisas. Eu falo pouco sobre o Brasil, falo mais sobre o cume da montanha aqui. Eventualmente eu venho falando mais sobre o Brasil, porque o Brasil agora é a bola da vez. O próprio Donald Trump já explicitou isso aí, né? Falou sobre as eleições brasileiras. Então, nesse momento, eu venho falando um pouco mais sobre o Brasil, porque agora chegou a hora do Brasil, né? Cuba vai cair logo e chegou a hora do Brasil. Então, obviamente, o assunto em voga é Brasil. Por isso que nesse momento eu estou falando mais sobre o Brasil. A guerra do cume da montanha chegou ao Brasil, né? Embora todo esse tempo aí que a gente vem falando, eu cito o Brasil eventualmente, agora chegou, agora vamos falar mais sobre o Brasil, né? Mas voltando então, ao assunto principal da nossa análise, o Trump explicitou com esse texto dele no Truth Social, claramente a guerra contra os comunistas, né? Que ele já planejou há muito tempo, né? Ele propriamente disse isso. Então eu vou ler o texto dele e a gente vai dissecar o texto dele aqui para toda pessoa que está inscrita no nosso canal, que ouve o nosso canal, então ter uma conclusão exata de tudo que o Trump quis dizer, né? E cada vez ele está sendo mais aberto. Vamos ler o texto dele no Truth Social de hoje de manhã, né? Na verdade foi ontem à noite. Isso aí ficou, né, rodou hoje de manhã pra caramba. Eu abri os grupos do Telegram com isso, porque agora que está circulando, demora umas horas efetivamente. Então ele disse o seguinte: os comunistas finalmente estão fazendo sua jogada. Venho esperando e me preparando para tudo isso há muito tempo. É fácil ser comunista, basta dizer eu lhes darei tudo. Mas isso significa tirar de quem conquistou. Ao longo de milhares de anos, essa ideologia nunca funcionou. Porém, o jogo começou. Divirtam-se assistindo. Assinado o presidente Donald John Trump. Então, gente, vamos lá. O que ele quis dizer aqui? Os comunistas finalmente estão fazendo sua jogada. Ele deixou claro que o problema não são mais os globalistas. Os globalistas se retiraram de cena.
Eu lembro que lá em 2019, foi até num evento em que o Jair Bolsonaro também esteve na ONU, acho que setembro de 2019, se eu não me engano, no primeiro governo do Jair Bolsonaro, primeiro ano de governo do Jair Bolsonaro. O Donald Trump disse uma frase emblemática na ONU. Ele disse assim: o futuro pertence aos patriotas e não aos globalistas. Então ali ele estava explicitando que os globalistas ainda eram um problema, mas que seriam vencidos, iriam se recolher, né? Mas aqueles aos quais os globalistas sustentam com o seu dinheiro, e a gente viu que não era nem tanto mais dinheiro dos globalistas, a gente viu isso quando o Elon Musk abriu todo aquele esquemão da USAID, né? Que o dinheiro era do próprio contribuinte americano. Isso é um assunto que uma vez eu conversando com o coronel Enio Fontinelli, que também é mestre em geopolítica, ele também falou, isso é muito novo para mim, porque para mim os Soros e os globalistas, os Rothschilds, Rockefellers, eles punham o dinheiro deles em ações contra as sociedades, contra a humanidade. Depois descobrimos que não era mais dinheiro deles, que eles queriam fazer o candidato que chegasse ao poder, para depois que esse candidato chegasse ao poder, esse candidato usasse dinheiro público contra a humanidade, contra as sociedades, contra as nações. O máximo de dinheiro, então, que os globalistas faziam era doar algumas centenas de milhares de dólares para a campanha desses candidatos que eles queriam que chegasse ao poder, né? O que foi feito ali com o Barack Obama, com todos, né? Também com os republicanos rinos, lá, a família do Bush, também foi feito isso, né? Mas o Elon Musk abriu, olha, eles estão usando dinheiro público agora para destruir todas as outras nações. E isso foi usado contra o Brasil, principalmente lá em 2022. Volto a falar do vídeo do Barroso, que foi lá, abriu o jogo, que foi lá pedir ajuda para os Estados Unidos, né? Ainda disse, com isso aí os militares não vão fazer nada, porque eles dependem dos norte-americanos para conseguir seus equipamentos, suas coisas todas. É verdade. Então, a coisa vem se explicitando a cada dia. Então, quando o Trump agora fala sobre contra os comunistas, ele está deixando claro que os patrões dos comunistas, os globalistas, já saíram de cena. Acabou. Agora a guerra é contra só as peças menores. Ele já tomou a dama do tabuleiro de xadrez, ele já tomou as torres, já tomou os bispos, restaram os cavalos e os peões. Quem são os peões? Todos esses políticos, todo o Deep State, que trabalha de maneira com afinco para a agenda dos donos do mundo. E esses caras começaram a cair, esses peões. Você vê que mesmo lá no Reino Unido, o cara que tem um relacionamento estreito com a família Rothschild, o Starmer, né, Keir Starmer, o premier britânico, tombou essa semana, segunda-feira. E antes dele avisar e vir a público, né, fazer a sua renúncia, o Trump avisou, ele vai renunciar. Ele vai renunciar. Então, o Trump está com uma bota muito pesada no pescoço de todos esses comunistas. Porque os globalistas entenderam que é o momento de se recolher, os patrões. Eles fizeram isso por muitas vezes na história. Eles tentaram dominar tudo. A jogada deles é sempre muito escondida, muito implícita. O cérebro das pessoas tem que estar muito preparado para enxergar. E eles fizeram um movimento muito perigoso com o bichinho em 2020. Foi um movimento que eles fizeram porque eles estão pela morte ali para controlar toda digamos assim, os problemas envolvendo os mercados financeiros, né? As bolhas dos mercados, o dinheiro, as dívidas globais, né? A dívida dos Estados Unidos. Eles estão se virando, então eles não tiveram uma outra opção a não ser lançar o bichinho, né, na humanidade. Então foi um movimento muito explícito, eles entenderam que a humanidade atual já estava fazendo a leitura das ações deles, né? Principalmente dentro dos Estados Unidos, quando eles tentaram impor de maneira forte aquela ideologia woke, e aquilo acabou por acabar com eles mesmos, né? Porque deu prejuízo para muitas empresas, e quando alguém toma prejuízo, a raiva dessa pessoa contra quem deu prejuízo é muito grande, então eles tiveram que se recolheram, e deixaram aí
aqueles, né, do Deep State que trabalham para eles de maneira aberta, lutando com as forças que têm e não vão vencer a nova, né? Porque agora a liderança global, a elite global que está mandando no jogo são os soberanistas da nova que estão aí junto com o Trump. Então é por isso que o Trump está dizendo agora é contra os comunistas. E quando ele diz aqui assim, ó, o jogo começou, divirta-se, é que ele está trabalhando com afinco para derrubar todos esses caras. Né? Ó, você trabalhou para os donos do mundo, você trabalhou contra os seus próprios povos. Ele diz aqui que quando eles tomam algo da sociedade, né? Quando eles dizem que vão dar algo para alguém é porque eles estão tomando de outro. Governo não tem receita, não gera receita, governo cobra impostos. Né? A gente está vendo aí pelo Brasil a quantidade de impostos, né, que a gente está pagando, que é escorchante. Tem uma pessoa que fica 24 horas por dia pensando em criar impostos, né, que era o ministro da Fazenda, e eu não me conformo quando eu vejo alguma pesquisa dizendo que esse cidadão ainda tem votos na sociedade. Para vocês verem o nível de ignorância e falta de informação que nós ainda temos no Brasil, né? Não vou citar o nome da pessoa, mas é um ex-ministro da Fazenda, que fizeram muitos memes, né, escrachando a imagem dele, cobrador de impostos, o taxaman, o cara que quer cobrar de todo mundo, e ainda assim esse cara tem votos de uma sociedade, de uma parte da sociedade completamente despreparada para os problemas atuais do mundo. A sociedade... Eu diria até, né? Muitos falam assim, não são despreparados, são sem vergonha mesmo e invejosos. Porque tem muita gente que tem inveja do que os outros conquistam com trabalho. A diferença é que algumas pessoas acordam ao meio-dia, outros às 6 da manhã, 7 da manhã, como é o meu caso aqui, que trabalham muitas horas por dia nesse meu objetivo de esclarecer as pessoas, né? Telegram eu vou terminar quando é 11 horas da noite. Aqui é de segunda a domingo, não para. Eu brigo até com a minha mulher, às vezes fala, vamos passear um domingo, você fica aí, eu falo, não, tem um compromisso aqui, né? Mas aqueles que não trabalham, que acordam meio-dia, que estão aí viajando todo sábado e domingo, curtindo a vida doidado, eles têm inveja. Então eles entram nesse jogo comunista, né, que eu sempre comparei aqui, e torno a fazê-lo, é o canto das sereias, né? É o conto do vigário, o canto das sereias, a história da serpente para Eva. Olha, come aquela fruta que você vai ser tão poderosa como Deus, você não vai morrer. É a mentira, né? Mas agora o que está acontecendo? Essa mentira está vindo à tona, porque a sociedade, eu vou dar um exemplo agora do Brasil, o Brasil está mergulhado na mais profunda merda. Merda, falo 100 vezes essa palavra. Estamos na merda. Mesmo o Flávio, ao vencer as eleições o ano que vem, ele vai ter que rebolar, vai ter que diminuir substancialmente o tamanho do Estado, para poder sairmos dessa situação em que esse governo nos colocou. Está colocando ainda, né? Vai nos deixar aí, se Deus quiser, no dia 31 de dezembro desse ano aqui. Então, essa é a realidade. E o Trump está abrindo toda essa guerra. Quando ele diz assim, ó, assistam, essa ideologia nunca funcionou ao longo de milhares de anos, né? O jogo começou. Ele está dizendo, o jogo começou. A partir de agora, eu vou derrubar os que restam. Ele está mirando quem? Ele está falando dos globalistas europeus? Não. Ele está falando, quando ele fala em comunistas, ele está mirando agora o continente americano, né? Ele já largou mão ali da Europa, da própria guerra, né? Agora o Senado, a guerra contra o Irã, o Senado reafirmou que ele só pode voltar a atacar agora com autorização do Congresso, né? Eles têm que se recuperar, né? E por que o Senado fez isso? Porque o Senado republicano, na sua maioria, quer se preservar para as eleições agora de meio de mandato. O que significa que, infelizmente também, nem toda a parte do povo norte-americano está esclarecido sobre essa guerra profunda, né? Essa guerra do cume da montanha, e seria muito pior se os democratas ali voltassem ao poder, aí a casa iria cair. Então, o Trump agora está deixando aberto, vai derrubar peça por peça aqui na América Latina, e não há
o que os comunistas fazerem. Por quê? Porque os patrões globalistas se retiraram, agora só para 2045. A estratégia deles deu muito prejuízo, né, para muitas empresas. Todas essas empresas estão com muita raiva de todos esses globalistas, amaldiçoaram a ideologia deles, a woke, né, o wokeismo. Isso aí nos Estados Unidos gerou um nojo profundo da população, né? O Trump ganhou com uma vitória esmagadora, vocês lembram, né? A mídia dizia que ele estava empatado com a Kamala, quando abriu foi 71-29, né? Em percentual, ganhou até no voto popular, coisa que os republicanos não faziam há décadas, né? Pelo menos 3 décadas, desde a candidatura do Ronald Reagan, que os republicanos não venciam no voto popular. Então é isso. Então a gente pode até ficar mais tranquilo porque o Donald Trump abriu todo o jogo, explicitou toda essa guerra contra os comunistas. E o que ele falou aqui, ó, assistam, né? Divirtam-se assistindo. E é o que a gente tem que fazer, né? Nos divertirmos assistindo toda essa guerra agora contra os comunistas. Os caras foram fundo, né? Eles acharam que o chicote não mudaria de mãos. Eles confiaram nos patrões globalistas, nos donos do mundo, cegamente. Avançaram, principalmente aqui no Brasil. Eles se sentiam tranquilos, né? O ex-ministro lá, o Barroso, se sentia tranquilo. Depois até pediu demissão. Confiou cegamente no poder do Deep State norte-americano, no poder dos democratas, dos globalistas. E agora os globalistas se retiraram, expuseram todos aqueles que foram fundo, né, cometeram erros e coisas fora da lei para preservar, né, tentar manter o sistema globalista, o comunismo funcionando. Haverá um preço a pagar e está chegando a conta. É por isso que o Trump está dizendo, divirtam-se assistindo, porque a conta está chegando e ela vem pesadíssima, pesadíssima, né? Eu quero até esclarecer uma coisa aqui, que me perguntaram assim, mas será que eles podem indiciar o ministro Moraes nos Estados Unidos se ele tomar uma multa por conta da indenização que ele vai ter que pagar lá para o Trump Media Group, para o Rumble? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa indenização que tem que ser paga para as empresas, né, o Trump Media Group e o Rumble, quando vier a sentença, a gente está falando de indenizações pesadas, né? Advogados que atuam dentro dos Estados Unidos sabem que o volume de um processo desses lá é coisa de... Estamos falando em 40, 50 milhões de dólares. Né? Uma parte disso são impostos para a União norte-americana. Né? As empresas têm que receber daquele que perdeu a contenda e pagam a parte em impostos. É uma indenização, ela incide impostos, é um ganho. E nos Estados Unidos, se você não paga a parte que não paga os impostos, ela é indiciada criminalmente. Lá você não pagar imposto, você vai preso. Em todo lugar, né? Mas lá a coisa é mais ferrenha, é mais rígida. Então tá aí, dei essa dica só para vocês entenderem, né? Se não pagar a indenização, o que pode ocorrer. Certo? Então essa é a análise de hoje. Eu quero agradecer imensamente a todos e pedir novamente, por favor, ajudem aí o nosso trabalho, colaborem com qualquer valor. Segue a chave do Pix e o número da conta no Bradesco. Um excelente final de semana para todos. Eu volto amanhã. Valeu, pessoal. Tchau. Marcelo Rossi aqui. Muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e, se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.